Olá, eu sou a Karime Shukri-Delai e hoje nós estamos no GuiaCast, que é o podcast da Guia Saúde, com a Maria Goretti, que é terapeuta psicossomática, e hoje nós vamos falar sobre temas muito importantes. Então, sobre como gerenciar as emoções, traumas, e vamos aprofundar como ter essa conexão e um bem-estar e saúde. Maria Goretti, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso te receber aqui conosco. Prazer é meu, Karime. E para a gente começar, eu sempre gosto de entender um pouquinho como que foi essa trajetória. Então, como que foi essa sua especialização? Como que se deu? Sempre foi um sonho atuar nessa área ou não? Você foi se descobrindo ao longo do caminho? Teve alguém que te inspirou? Bom, a vida e seus percalços, não é verdade? Mas ela tem também sua sabedoria. Então, lá atrás, né, quando eu era mais jovem e entrei na faculdade, em conjunto, naquela época também passei num concurso e iniciei o trabalho no banco. Então, eu venho do mercado financeiro, de 20 anos de mercado financeiro. E quando esse banco foi vendido, foi incorporado, então eu decidi que eu ia retomar aquilo que lá atrás eu não pude fazer. E aí tive o apoio da minha família, do meu marido, dos meus filhos. E apesar de já trabalhar com gestão de pessoas, com equipes, sempre gostei de ler, de estudar. Minha mãe foi bibliotecária há 35 anos, eu cresci dentro de uma biblioteca. Então, para mim, os livros sempre foi um hábito, né? A leitura, o estudo. E aí eu então decidi fazer algo maior, que era voltar a estudar e realmente poder ter o propósito que lá atrás eu não consegui. E foi assim que eu entrei no mundo das terapias, no mundo da mente, da neurociência e de tudo que abrange saúde integral do ser. A gente comentou um pouquinho antes de estar aqui, né, sobre as várias especialidades que você fez. Você pode só pincelar um pouquinho para o público conhecer, porque assim, você falando, deu para ver que assim, muitas áreas em que você se especializou. Então, acho interessante o público conhecer um pouco para entender realmente, né, como que você trabalha unindo todas essas especializações para um atendimento personalizado e assim, eficiente mesmo. Tá, vamos lá. Então, eu sou formada primeiramente em pedagogia. Gosto muito de ensinar, gosto muito de explicar. A pedagogia me trouxe, né, essa facilidade de ensinar. Depois, quando resolvi mudar de área, quando resolvi fazer essa transição profissional, eu fui para a área da biomedicina, que era um sonho lá da minha juventude. E naquela época aqui na nossa região não tinha tantas oportunidades como tem hoje. Então eu acabei fazendo a biomedicina, fiz especializações em terapias integrativas e complementares, em neuropsicologia, a medicina tradicional chinesa, que para mim é espetacular, uma medicina com mais de 5 mil anos, né? E também me especializei em biopsicologia ou psicobiologia, que é uma área que une a parte psicológica e a parte biológica do ser, né? Essa ponte entre o mental e o físico é que traz para mim um ponto de convergência e de entendimento aonde se localiza realmente a causa emocional das patologias físicas, orgânicas, comportamentais também, de comportamentos e de relacionamento. Então, aí para mim foi a coerência entre o ser integral, mente, órgão, sentimento, emoção. Excelente. Então, realmente, assim, é uma abordagem completa, né? É uma abordagem integrada. Excelente. Bom, então, para a gente começar, qual o maior equívoco que as pessoas cometem ao pensar sobre a saúde, tratando o corpo e a mente como se fossem separados? Então, nós temos que compreender um paradigma da separatividade, né, da setorização. Isso exclui partes do ser que podem estar a causa e a origem que traz o bem-estar. Então, nós somos seres integrados. A gente precisa entender que a mente não está separada do corpo e o corpo não está separado da mente. Né? A gente entende que nós temos, por exemplo, o nosso cérebro como um computador.
Vamos fazer uma analogia, Karime. O celular, né? Por fora, todos os celulares, lógico, daquele modelo, eles são iguais. Esse é o nosso cérebro. Todos nós temos um cérebro. E todos os cérebros são iguais. Não tem diferença do órgão. E o que tem dentro desse celular? O meu celular, né? O conteúdo do meu celular é diferente do teu. Apesar de a gente ter muitos aplicativos parecidos, ainda assim não são os mesmos conteúdos. Então, se a gente fizer uma analogia entre o cérebro e a mente, nós vamos falar sobre o celular e o conteúdo que tem dentro dele. Então, um não vive sem o outro. Por isso que as pessoas têm vidas diferentes. Quando a gente consegue entender o que molda esse cérebro a executar essas funções, como os programas que estão dentro desse celular, a gente começa a perceber que o ser, ele é integrado, ele não é setorizado. Apesar de vários departamentos, é sistêmico, um está ligado ao outro. Compreende? O coração, o pulmão, o fígado, o rim, é um sistema do nosso corpo que está interligado. E a nossa mente também é um sistema que está interligado ao corpo, apesar de ser imaterial. Não é porque ela é imaterial que ela não está ligada ao corpo. Excelente. A sua analogia foi perfeita para a gente realmente compreender, de forma bem clara essa integralidade, né? E Maria Goretti, vamos falar então um pouquinho também sobre, né, algo que muitas pessoas sentem, mas às vezes tem um pouco de dificuldade para compreender. O impacto das emoções na saúde física. Então, como as nossas emoções, como estresse crônico, tristeza ou medo, podem se manifestar em forma de sintomas físicos? Então, vamos voltar e continuar a história da interconexão, né? Se nós temos um aparelho orgânico, por exemplo, um sistema digestivo, um sistema circulatório, que é visível, que é materializado no ser, nós também temos um sistema, o sistema psíquico, que é imaterial, não é palpável. Então, como ele se manifesta? Como que esse sistema que a gente não enxerga ele, com os nossos 5 sentidos, a gente não consegue materializar esse sistema psíquico, ele se manifesta no ser? Ele se manifesta no corpo, ele se manifesta nos relacionamentos, ele se manifesta no comportamento, porque é ali que a gente consegue enxergar ele, né? Então, ele está totalmente ligado ao nosso organismo, aos nossos relacionamentos e aos nossos comportamentos. Então, é dessa forma que se manifestam as nossas mazelas, os nossos conflitos. Eles precisam ser elaborados, porque se você sente o estômago, é físico. Mas e aquele conflito que você tem e que você não vê, que você não percebe? Ele não deixa de existir porque ele não está visível. Ele tem que se manifestar em algum lugar. Então, o nosso corpo é a manifestação dos nossos conflitos. Então, assim, como numa construção, uma rachadura na parede não é um problema. Por trás dessa rachadura tem um problema. A rachadura é a manifestação de um problema. Ou o cano entupido, ou o vazamento de água, a infiltração na parede, é a manifestação de um problema. Então, ela se manifesta no físico, mas por trás daquilo tem um cano quebrado. Por isso que está juntando água naquela parede, por isso que aquela parede, né, está com infiltração. Então, assim também é o nosso corpo. Ele manifesta no físico algo que está intrínseco, que nós não estamos vendo, mas que existe. Excelente, né, essa sua explicação. E realmente traz para a gente a importância da gente cuidar dessas emoções, porque é o que, às vezes, aquilo que a gente não vê, mas vai se manifestar, e isso não é algo que a gente quer para a nossa saúde. E Maria, sobre a fisiologia do trauma e adoecimento. Como o corpo reage a um evento traumático e como essa resposta pode, a longo prazo, levar à ocorrência de doenças? Sim, hoje a gente já sabe, né, que o trauma ele está no corpo. Ele está localizado, né? O corpo ele é biológico, ele precisa se adaptar a um evento traumático, que normalmente é vivido em isolamento, sem solução. Então, ele é fisiológico por quê? Porque no momento do trauma, uma sinapse é interrompida.
Essa sinapse interrompida, ela para no tempo, na idade. Ali tem um nó, como se fosse um nó de arame farpado. Então, ali fica um bloqueio fisiológico. Não é só mental, não é só abstrato. Hoje a gente sabe que o nosso corpo produz neurotransmissores, por exemplo, dopamina, e esse neurotransmissor não é espiritual, gente. Ele é físico. Ele não é imaterial, ele é físico, ele é uma molécula química, ele é uma substância química. E no momento do trauma, você precisa de uma resposta. E o que o neurotransmissor faz? Ele dá uma resposta comportamental. Então, essa neurofisiologia do trauma, ela vem através do nosso sistema nervoso. E ela vai jogar uma bomba química no teu corpo. Essa bomba química vai fazer uma marcação tecidual. E se você não resolve esse conflito, isso vai ficar ativo. Então, você vai ficar em sistema de alerta, por exemplo, a vida toda. E o corpo não aguenta ficar em alerta a vida toda, né? Quando você tem uma elevação de cortisol, por exemplo, que é bioquímico, é algo, é uma substância química, não é imaterial. Você está com uma alteração de cortisol, isso pode causar doenças. Então, por que você está com essa alteração de cortisol? Eu costumo dizer que o exame vai falar o que você tem, eu vou falar por que você tem. Então, se você tem uma alteração no teu exame, o que está levando você até essa alteração? Se você tem uma alteração numa tomografia, numa ressonância, seja lá no diagnóstico que você tem, mas o que te levou a esse diagnóstico? Né? É o que está por trás da rachadura, por trás da infiltração. É sempre para isso que eu vou olhar. Então, isso está no corpo, não está só na mente. Né? O corpo está expressando aquilo que a mente não é capaz de resolver. É, se a gente for parar para pensar, complexo É complexo. e perigoso. Então, a Sim. gente tem que realmente cuidar, olhar com mais atenção para aquilo, né, que a gente está nutrindo dentro de nós. Exatamente, porque um conflito ativo e pode ser um problema de relacionamento, né, um problema no trabalho, que você está todo dia vivendo aquilo. Você está todo dia mandando essa informação para o teu corpo. Essa informação que sai do teu neurônio, que vai se unir a um aminoácido, que vai fazer uma chave fechadura na tua célula e vai descarregar a sua corrente sanguínea em toda parte do teu ser. Vai chegar no teu rim, vai chegar no teu estômago, vai chegar no teu intestino, vai chegar na tua pele, vai chegar, porque a corrente sanguínea vai levar essa informação por todo o teu corpo. Então, imagina você todo dia tomando uma gota de veneno. Talvez ela não vai matar em 10 dias, mas ela vai te intoxicar ao longo do tempo e vai causar um dano em você. E às vezes você toma um copo de veneno de uma vez só. Vai te matar na hora. Né? Então, qual a intensidade desse trauma? Qual a durabilidade desse trauma? Por quanto tempo você está vivendo esse conflito? Porque o trauma não é só um impacto grande, ele pode ser um conflito vivido no dia a dia. E Maria, como essa conexão entre trauma e corpo pode explicar o surgimento de dores crônicas, problemas digestivos e outras condições de saúde aparentemente sem causa alguma? Exatamente. Porque o trauma, o conflito, a história não aparece no exame. Só vai aparecer a alteração. Então, vamos pegar o exemplo de uma pessoa que tem um conflito no trabalho. E todos os dias ela trabalha 8 horas por dia dentro desse conflito. Então, ela está em alerta todo o tempo. O corpo dela precisa manter ela ali em alerta para suportar tudo isso. A gente precisa lembrar que o nosso cérebro ele tem uma capacidade também de suportar a eletricidade que é produzida dentro dele. Porque nós somos elétricos. A gente faz um eletroencefalograma. Então, nós temos eletricidade. Se você pegar um eletrodoméstico 110 e colocar numa tomada 220, vai pifar. E o cérebro também tem um limitador. Ele também tem uma capacidade de aguentar essa eletricidade. E se ele tá para estourar, ele vai delegar. Ele vai encontrar dentro do teu organismo, porque ele está executando um programa de sobrevivência por um estresse diário, uma situação, por exemplo, uma gastrite crônica, uma gastrite nervosa idiopática. Por quê? Porque com o cérebro funcionando acima do seu limite, você morre, mas com uma gastrite você não morre. E ele te deixa vivo com uma gastrite. Então, isso é crônico.
uma artrite, uma artrose. Normalmente os conflitos dia a dia, gota a gota, que a gente chama, vai transformar em um sintoma crônico. Porque você tem que suportar aquilo. Muitas vezes é difícil trocar o trabalho, muitas vezes você não tem como trocar de chefe, de setor, de departamento. Então, é uma solução para você não estourar a tua cabeça, né? Para o teu cérebro não passar do limite e você ter uma morte cerebral, você vive com uma gastrite. E o tratamento acompanhado, ele consegue redimir esses sintomas? Sim, ele consegue, por quê? Porque nós não vamos olhar para a gastrite. Ela não é o problema. O problema é o trabalho. O problema é o ambiente tóxico que essa pessoa está vivendo 8 horas por dia, né? Então, vamos olhar para quê? Para a causa. Nós não estamos mais olhando a rachadura nem a infiltração. Nós estamos olhando o encanamento que está vazando água e está causando a infiltração nessa parede. Então, vamos lá. O que está acontecendo no teu trabalho? Qual que é o motivo do teu estresse? Vamos elaborar tudo isso. Talvez isso esteja ligado a um conflito de infância. A um pai bravo, a uma mãe exigente, que o teu inconsciente está relendo um comportamento lá da tua infância, de um apego que não foi seguro, e está ficando com estresse ali no teu trabalho, com um colega, com um chefe, a nível de autoridade. Então, da onde vem isso? Como que a gente pode elaborar essa questão do seu trabalho para aliviar o teu estresse e o teu estômago? Então, a gente não vai tratar o estômago, mas automaticamente o estômago vai melhorar. Que legal. Realmente, assim, é um cenário fascinante a gente pensar que existe essas possibilidades e que com o tratamento, né, o paciente ele passa, né, essa pessoa ela passa a ter uma vida bem melhor, né, qualidade de vida. Qualidade de vida. Você tem uma frase que você costuma dizer que é: o corpo não erra, o sintoma é uma resposta inteligente. Maria, você pode nos explicar essa ideia? Como um sintoma que vemos como algo ruim pode ser, na verdade, uma solução biológica que nosso organismo encontrou para lidar com esse conflito? Pois é, Karine. É uma frase impactante até, né? Mas eu vou te explicar, eu gosto muito das analogias, porque assim a gente consegue compreender a profundidade, né, disso que eu estou explicando. Eu sei que para muitas pessoas esse paradigma é novo, né? Esse olhar é novo. Então, eu gosto muito das histórias porque elas, né, nos conectam ao entendimento mais fácil. A natureza, ela não erra. O corpo é inteligente. Você já viu um leão com câncer? Lá na natureza, tá? Não no zoológico. Porque no zoológico não é o habitat dele. Mas ele vive na selva, lá no safari. Você já viu falar de um leão que morreu de câncer na selva? Uma zebra que tinha gastrite? Não. A gente não ouve falar. Por quê? Porque o nosso organismo, ele é inteligente. A gente que às vezes vai lá e mete o dedo onde que não deveria, né? Então, é nesse sentido que eu falo. Eu vou dar um exemplo para você. Se você comer alguma coisa estragada, você entra numa intoxicação alimentar. Alimento vencido, alguma coisa que estava contaminado. O que vai acontecer com o teu corpo, Karine? Automaticamente ele já vai me dar respostas, né? Então, vômito, Vômito, diarreia. diarreia, exatamente. Isso é um problema ou uma solução? Acredito que uma solução Uma que o corpo tá, solução. né, de expelir aquilo. Exato, o corpo vai colocar para fora porque ele não pode ficar com aquilo dentro dele. Ele vai intoxicar todo o teu ser se ele não te fizer vomitar ou ter uma diarreia. Faz sentido que é uma inteligência biológica? Faz total sentido. Então tá, vamos pegar um outro exemplo. A febre. Por que o teu corpo aumenta a temperatura? Para tentar matar o agente. Exato, porque em altas temperaturas o patógeno vai morrer mais rápido. E aí muitas vezes a gente vai lá e faz o quê? Toma um antitérmico. Bom, aí tá um problema, entendeu? Então assim, o corpo ele tem uma inteligência, como na natureza, de resolver as questões, né? Então a doença é uma solução, não é um problema. O problema está por trás dessa doença. E é isso que a gente tem que entender. O que está causando esse sintoma em você? Foi a comida estragada? Foi o micro-organismo que o seu sistema imune não conseguiu fazer a barreira que deveria e te trouxe, né, uma febre? Então, é para isso que a gente precisa olhar. A gente precisa olhar para a causa. E aí a gente vai entender que a doença é uma solução. Aquilo que a gente chama de doença, né, é uma solução. O sintoma é uma solução. O comportamento é uma solução.
O relacionamento tóxico, ou bom relacionamento também, é uma solução. Sempre uma solução. A inteligência biológica. E daí, nesse acompanhamento com você, a pessoa ela consegue entender e, né, fazer com que isso trabalhe em favor dela, digamos assim. É isso? Exatamente. A tomada de consciência para o programa. Por quê? Porque como ela não conseguiu elaborar conscientemente ou inconscientemente, a gente precisa entender que a nossa mente, ela tem uma parte inconsciente e uma parte consciente. A parte consciente é só 5%. Os outros 95% é inconsciente. Então, se nós temos os programas, que são a mente, e o cérebro que executa esses programas, quem tem mais força? A mente consciente 5% ou a mente inconsciente 95%? Inconsciente. 95%. Então, a maioria dos programas que nós estamos executando, né, que o cérebro está executando como um computador preciso, está no nosso inconsciente. Então, à medida que você toma consciência da mensagem, da solução que o teu corpo encontrou para aquele conflito, você já desestabiliza esse programa, você pode elaborar esse programa, você pode entender esse programa e aliviar o teu corpo. Porque o sintoma, ele é um mensageiro, ele quer te trazer uma informação. Só que essa informação, ela precisa ser decifrada. É como um detetive emocional, você precisa decifrar isso, traduzir. Google Tradutor. Falo que eu sou especialista em traduzir sintomas. Essa tradução faz com que o sintoma seja... não precisa mais desse sintoma, porque você vai ter consciência, você vai resolver. Ele não precisa resolver para você, você está consciente para resolver. Então, você tira ele do trabalho dele. Falando sobre isso, né, fica bem nítido pra gente a importância desse acompanhamento e de entender, poxa, né, para que eu vou enfrentar isso sozinho, se eu posso ter alguém para caminhar comigo e para me mostrar essa direção correta. Então, assim, até quem está nos ouvindo, às vezes está passando por alguma situação, né, de conflito, de dificuldade, não hesite em procurar ajuda profissional, né? A Maria Goretti está aqui e explanando sobre esse tema tão importante, então busque ajuda, porque às vezes é algo que para a gente é difícil, com uma ajuda se torna muito mais simples, né? Karime, também a gente tem uma proteção psíquica, né? A gente não consegue entrar nos nossos conflitos. É sempre o olhar do outro que vai nos ajudar. Porque existem departamentos que nós não temos condições de entrar nessa mente inconsciente desacompanhados, né? Então, o acolhimento, a escuta, o acompanhamento, né? Te acompanhar a olhar, a visitar ou até revisitar essas questões é de fundamental importância, porque o teu aparato psíquico vai te proteger de entrar num cômodo que você não tem condição de lidar com um processo elaborativo sozinha. Então, por isso que muitas vezes nós não conseguimos perceber, porque nós estamos com uma proteção psíquica que nos impede de entrar no caos. Então, por isso, o acompanhamento se faz necessário. Perfeito. E para ilustrar, você poderia nos dar um exemplo de como o corpo cria um sintoma para proteger o indivíduo de um conflito emocional? Sim. Eu vou te dar um exemplo clássico que acontece bastante e que atravessa a geração, por exemplo. Então, uma bisavó ou uma trisavó que faleceu no parto, né? Antigamente, as condições de nascimento não são igual hoje. A gente vai no hospital, né? Tem o aparato médico, não era assim. Então, acontecia muito, né? De percas de mães em partos. Então, vamos lá. 3 gerações para trás, uma mulher morre ao dar à luz. Na geração de hoje, uma mulher infértil. Por quê? Por quê? Porque ter um bebê significa morrer. Então, é uma programação, uma solução você não ter filhos. É uma solução à infertilidade. Muitas vezes a gente encontra, né, se depara com casos de infertilidade sem causa, sem motivo. E aí eu te falo, quantas histórias como essa foram vividas lá atrás? Então, aquela pessoa, ela encontrou a infertilidade, né, o não poder ter filhos como solução para não morrer.
Porque tem uma memória de morte no parto. Então, é melhor não ter filhos e continuar vivo. E muitos casos desprogramados, por exemplo, nesse sentido, já vi acontecer. Tanto que é comum adotar uma criança e engravidar. Por quê? Porque o perigo já passou, eu já sou mãe. Então, veja como que o inconsciente, ele vai manejar tudo isso de forma automática. Ele tem a autonomia para fazer esse manejo. A gente não está gerenciando esses conflitos, porque muitas vezes não sabemos que a atriz-avó faleceu no parto. Porque muitas vezes não conhecemos, não prestamos atenção naquilo que nós estamos vivendo, né? Então, é uma solução não ter filhos. Faz sentido isso? Nossa, e você falando assim, a gente fica pensando na magnitude que há o cérebro, né? Sim. Então, para mim, o que você falou é algo realmente assim, que nunca tinha ouvido falar, uma informação nova e que faz total sentido. Faz total sentido a gente pensar que isso vai passando e que, lógico, o corpo ele tenta sobreviver, né? É. Sabe por quê? Às vezes a gente não para pensar, Karime, que o seu coração bate sem você pedir. Seu cabelo cresce sem você pedir. As suas unhas todos os dias. Você não acorda de manhã, hoje a minha unha tem que crescer 0,0 tantos milímetros. O meu coração tem que bombear tantos litros de sangue por minuto, por dia, por hora. A gente não dá esses comandos para os nossos sistemas orgânicos, visíveis, físicos, biológicos. Então, o psiquismo, ele também tem uma automação que não é gerenciada por você, por nós. Se você come um pedaço de carne, você não tem que falar quanto de ácido clorídrico o teu estômago tem que liberar para digerir aquele pedaço de carne. E nem se você comer um alface. Você não tem que dar essa instrução para ele. Ele sabe o que ele precisa fazer. E o nosso psiquismo também. Ele vai encontrar uma solução. E essa solução vai ser o nosso problema. Não, ela não vai ser o nosso problema. O nosso problema está lá. Por que essa solução foi encontrada dessa forma? Compreende? Então, é uma outra visão sobre o aspecto do ser integral. Né? Essa mente precisa se manifestar. Onde ela se manifesta? Onde eu posso ver. Porque se vem um sintoma, você não tem como esconder. Não tem. Você sente dor, você sente incômodo, você sente dificuldade de relacionamento, você fica triste porque não pode ter um bebê. Então você se obriga a olhar para aquilo e não silenciar, que é o que a maioria, né, das vezes acontece, o silenciamento do sintoma. Cortar o fio que passa a informação, muitas vezes com medicamento. E aí as pessoas tomam medicamentos, muitos medicamentos e durante uma vida toda. Realmente faz total sentido, né? A gente pensar que às vezes podia, com, né, um acompanhamento certo, não precisar estar passando por isso. E Maria, por que que certas doenças sempre voltam? Isso tem a ver com o fato de a causa emocional ou o trauma original não terem sido tratados corretamente? Exatamente. Porque silenciar o sintoma é uma coisa, entender o conflito que gerou esse sintoma é outra coisa. Então a gente precisa entender que em toda parte a gente pode encontrar a cura, não só nos setores que a gente está acostumado a buscar, né? Então, silenciar uma gastrite nervosa com medicamento é diferente de você entender que essa gastrite nervosa é proveniente de uma situação difícil no trabalho. Então, a pessoa vai continuar na cronicidade porque ela não entende a causa daquilo. Né? É como a parede tem infiltração, você ir lá e pintar ela, tá tudo bem. Daqui 3 meses vai voltar a infiltração. Por quê? Porque é o cano que precisa ser consertado, não é a parede. A parede é só a resposta da infiltração, do vazamento do cano. Né? Então, a cronicidade é isso. Você vai lá, pinta a parede, vai ficar linda, mas daqui a pouco vai ficar manchada de novo. Vai aparecer a mancha da água, porque o cano continua furado. Imagina você acender o painel vermelho do teu carro, Karine. Tem um problema. Uma luzinha vermelha ali no teu painel tem um problema no teu carro. Aí, ao invés de você ir buscar entender qual é o problema, você pede para o mecânico cortar o fio que liga a luz. O problema desapareceu? Não, a luz que foi desligada.
né? Então, a cronicidade é isso, é não olhar para o problema e achar que o problema é a infiltração, é a luz acesa no painel do carro. Não, não é. Tem algo por trás disso que não está sendo levado em consideração para realmente tirar a pessoa, né, do sintoma, do comportamento, do relacionamento. Bom, agora vamos para uma dimensão ainda mais profunda. Então, como nossas histórias familiares marcam a saúde? Então, o que a gente herda da nossa família que vai além da genética e influencia a nossa saúde? A gente precisa entender também o conceito de família e de indivíduo, né, Karine? Numa floresta, se você olhar só para a árvore, é como se você olhar só para você na sua família. Não é só uma árvore que tem na floresta. A gente precisa aprender a olhar para o todo, a integrar, né? É isso que eu falo, a totalidade, a integração. Não se ancorar na separatividade, na setorização, nos departamentos. Então, para começar, a família é um sistema. Ela está interligada. Nós estamos interligados. A gente entendeu um pouco sobre genética, sobre toda a influência física que a gente recebe, né? A cor dos olhos, a cor do cabelo, o biotipo, o tipo de sangue. Mas hoje a gente sabe que a epigenética nos prova que nós recebemos também heranças emocionais, de bom e de difícil, né? Porque nós não temos só coisas difíceis, nós também temos coisas boas. A gente também tem uma herança boa. E aí eu falo sempre que herança você não escolhe. Se você recebeu uma casa de herança, não adianta você querer um apartamento. É uma casa. Aí você tem que vender essa casa e comprar um apartamento. Mas você vai receber a casa. Então, nós também recebemos essas memórias herdadas, memórias principalmente de dores que nos ativam, porque o ser humano é preparado para a dor. Ele tem que ficar em alerta com a dor. Você sente que tem estômago quando está com fome. Agora, por exemplo, você não está com fome, você não sente que o teu estômago está ali, tranquilinho. A cabeça também. Ah, eu tenho cabeça. Ah, minha cabeça está tudo bem. Não, mas se dói a cabeça, meu Deus, estou com dor de cabeça. Então, o ser humano ele é programado para dor, porque é a dor que te coloca no perigo de não sobreviver, de não ficar vivo, né? E a primeira coisa que a gente tem que se manter é vivo. Então, veja, a gente recebe essa influência, só que os processos dolorosos, eles são visíveis, muito mais do que os de prazer, o de festa, de tudo que é bom, né? Então, a gente está, a todo momento, fazendo uma releitura desses acontecimentos. A gente é uma releitura atualizada das histórias. A gente fica copiando e colando o tempo todo. E por quê? Porque o cérebro conhece, então ele repete. Se ele for aprender algo novo, ele gasta energia. Então, às vezes, você percebe padrões que se mantêm pelo simples fato do cérebro executar aquilo porque ele conhece. Ele não julga se é bom ou ruim aquilo, ele só faz. Nós que precisamos ter consciência e entender se isso é funcional ou não na nossa vida agora. A gente que precisa entender por que esse padrão se repete e dizer, não, mas agora isso não faz mais sentido, né? Eu preciso mudar esse padrão, preciso atualizar esse padrão, assim como a gente atualiza os aplicativos do celular. Assim como a gente esvazia a lixeira, né? Observa as fotos que já não ficaram tão legais, vai na galeria e apaga. A gente não faz isso com a nossa vida, a gente não cuida da nossa mente, das nossas emoções. A gente vive atropelando todo momento a nossa história. A gente não quer olhar para as dores, a gente não quer perceber o que acontece. E isso vai atravessando as gerações, como heranças familiares. Então, como eu expliquei a história da gravidez, da avó que faleceu no parto, depois pode vir uma mulher que não queira ter filhos. Porque ter filhos é igual a morrer. Então, a gente também vai solucionar de forma automática, sem gerenciamento, os dramas do passado. Relendo datas, relendo idades, ciclos, porque o inconsciente é preciso, ele não esquece de nada. Tudo está marcado. Então, às vezes, um antepassado que faleceu com 27 anos, por exemplo, jovem, aí chega o descendente, na idade de 27 anos, começa a desenvolver uma ansiedade e um medo de morrer. Mas por quê? O que aconteceu? Nada. Como está a tua vida? Tá tudo bem? Não tem problema nenhum na minha vida. A minha vida está ótima, mas eu tenho a sensação que vou morrer. É um luto bloqueado.
de uma mãe que lá atrás não elaborou e que ficou preso no sistema. Como aquele nó que eu falei do trauma, né? Ele para naquele tempo e alguém vai ter que resolver. Aquilo que a gente não resolve vai ser resolvido por alguém, Karine, não tem jeito. Então, sintomas, releituras, soluções, tudo isso dentro de um contexto familiar, a gente está copiando e colando, está relendo, está atualizando memórias a todo tempo, né? Então, é por isso que a gente herda esses conflitos familiares, para que eles possam ser resolvidos. E nada melhor do que ter consciência deles para poder Exato. resolver. Porque se nós não tivermos consciência, como que nós vamos resolver? Sim. A gente não sabe. E Maria, como a terapia ela pode ajudar a identificar e a ressignificar essas histórias familiares para quebrar ciclos de adoecimento? A terapia é a bússola. É entender a história que está por trás do sintoma, por trás da queixa, né? A terapia é o norte, que vai te oferecer um novo olhar para aquilo que não pôde ser visto. É onde você vai entender o porquê eu estou passando por isso, de onde vem isso, né? Onde foi instalado esse programa que o meu cérebro está executando? Na maioria das vezes, no pré-verbal. Ainda quando o ser não tem capacidade elaborativa, não tem capacidade de raciocínio. Então, a gente precisa entender em que fase da vida esse conflito foi instalado, né? Como que isso está se manifestando hoje e encontrando essa manifestação que pode ser na família, que pode ser num período gestacional, ou que pode ser na primeira infância, até os 7 anos ainda a gente, né, não tem o neocórtex desenvolvido para poder elaborar, para poder entender, né, as situações vividas, e ir lá e revisitar. Isso não é mais funcional para um adulto de 30 anos, de 40. Era para uma criança de 5, para uma criança de 3, que não sabia elaborar aquilo. Agora a gente já sabe, então vamos levar recurso, vamos elaborar tudo isso e vamos sair, né? É consertar o cano. Vamos sair desse vazamento, vamos sair dessa infiltração. Mas a gente precisa entender aonde está o problema. Imagina um novelo de lã, Karine, cheio de nó. Eu preciso encontrar os nós. E preciso encontrar da onde provém esses nós. O que aconteceu para ter esse nó aqui? E desatar nó por nó. Até que essa linha, né, ela fique reta novamente. E ele possa, então, viver em harmonia, em coerência psíquica, em coerência emocional, em coerência fisiológica, porque lembra que a gente falou que está no corpo também, não está só na cabeça. Então, a partir do momento que a gente muda uma situação, uma percepção, porque a situação nós não vamos mudar, mas a percepção dela nós vamos conseguir mudar. Também muda a tua fisiologia. Então, aquilo que você sente no corpo, que é frio na barriga, nó na garganta, é físico, não é psicológico. Está no corpo. Isso também se desfaz. O sintoma se desfaz, porque tem uma mudança fisiológica. Excelente! Em sua visão, o que é a saúde integral, onde emoção e corpo se encontram? Como conseguimos alcançar esse equilíbrio? A saúde integral é a conexão que eu disse do físico, do mental com o emocional. Porque uma emoção, ela não é psíquica, ela é biológica. Então, enquanto a gente não entender que o ser não é fragmentado, que ele não é setorizado, a gente precisa entender que o ser, ele é unificado, ele é integrado. Então, a saúde que integra é olhar para todos esses departamentos. Então, você tem que ter boa alimentação? Viver bem, trabalhar naquilo que gosta, ter um bom relacionamento? Sim. Fazer exercícios físicos? Sim. Cuidar da sua saúde mental, orgânica? Sim. Tudo isso nos constitui. Não é só o remédio. Não é só atividade física. Todos esses aspectos, eles vão trazer para a gente a totalidade e o bem-estar. Não só ausência de doença, mas bem-estar. Porque saúde não é ausência de sintomas. Saúde é viver
sem sintomas, em bem-estar. Então, isso é a totalização do ser. Eu acredito que a cura está em todas as partes, não está só em uma parte. E a partir do momento que você exclui uma parte, ali você pode encontrar o mapa da mina. Então, o ser humano é integrado, ele não é separado. Tem um ponto de convergência entre o corpo e a mente que faz o processo de reversão. Encontrar esse ponto de convergência é o que propicia a restauração do ser. Bom, agora a gente vem para as perguntas de pacientes que mandaram para você através da Guia Saúde. Eu só não posso citar os nomes, tá? Sim, tá. Mas então a paciente da Guia Saúde mandou. Sinto dores nas costas que nem o médico consegue explicar. Isso pode ter relação com alguma emoção reprimida? Claro que sim. Vamos lá. O que seria a nossa coluna? Dor nas costas. A gente tem 3 partes aqui, né? A gente pode ter uma dor na cervical, na torácica, na lombar. Mas vamos pegar, então, a estrutura completa, a coluna. Para que serve a nossa coluna? O que ela representa para o nosso corpo? É a nossa estrutura. Imagina tirar a coluna, a gente espatifa, não é assim? Então, em que momento, né, que essa estrutura dela está sendo abalada? A gente vai começar a olhar por aí. Qual estrutura que você não está conseguindo suportar na sua vida? O que você está vivendo a nível estrutural que está se rachando, está se quebrando, que está com um problema aí na tua vida? Então é muito particular. A pessoa pode me falar assim: meu casamento. Não vai bem. Não sei mais o que eu faço. E eu sou o pilar da minha casa. Então, problema estrutural, de coluna. O fardo que se carrega, os ombros, né? Olha, a pessoa carrega o saco aqui atrás, né? Nas costas. É o ombro, é o fardo, a mochila. E o que é? O que você está carregando, então? Qual o fardo que está tão pesado para você? Ah, a doença de alguém. O problema financeiro. Então, qual o fardo que você carrega? Aonde está essa dor? Cada vértebra tem um significado. Cada tecido tem um significado. Cada célula tem um significado. Cada parte do teu corpo tem um significado. Então, se a pessoa me fala que está com dor na cervical, é mais específico do que isso. Se ela me fala que é na L5, na S1, mais específico ainda. Então, a partir do diagnóstico, a gente vai aprofundar o conflito. Então, que situação você está vivendo relacionada à falta de apoio? Que situação você está vivendo em contrariedade, porque você pensa uma coisa, cervical, aqui, e faz outra. Ou você está sendo obrigado a fazer algo que você não aceita, que não faz parte dos teus valores. Então, normalmente, cervical, porque o pescoço, ele liga o que a gente pensa, o que a gente faz. Então, a gente vai especificando, sabe, Karine? Dependendo do diagnóstico, a gente vai se aprofundando mais. E aí sim a pessoa começa a falar: ah, sim, eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu estou impossibilitada por causa disso, daquilo. Então, eu estou em contrariedade, né? Eu quero, mas não posso, não consigo, não tenho direito. Então, é sempre um conflito do ser. É muito específico a tua história de vida. A gente não pode excluir a biografia da pessoa. É aquilo que ela está vivendo. E você falando, dá vontade de sair daqui e fazer uma terapia com você imediatamente. Vamos lá, vamos lá. O paciente mandou aqui para mim, né? Minha mãe teve uma doença autoimune. Tenho medo de ter também. Essa doença pode ter um componente emocional que veio da minha família? Pode. Pode ter um componente emocional que veio da família ou não. A gente vai precisar entender a biografia, a história familiar, né? Então, normalmente, os conflitos que estão em simetria no clã, e aí a gente tem uma ferramenta que é analítica, tá? É matemática, não é se. Não, tem um cálculo para você chegar, né? Se você está em simetria com essa mãe, se essa mãe está em simetria com quem? Então, a gente precisa entender aonde está o fio da meada. Pode ser, por exemplo, vou dar um exemplo também que é clássico, de uma criança que não foi desejada. Uma criança que não foi desejada, uma gravidez indesejada. E aquela criança, no momento da gestação, ela sentiu que ela não foi desejada. Só que assim,
A gestação, ela não é desejada. A criança, ela sempre é. Só que a criança percebe que ela não é. E o que acontece? Ela vai querer se atacar. E a doença autoimune é o quê? É o sistema imunológico atacando o ser. Então, ela pode fazer uma releitura disso em algum momento da vida. A epigenética vai disparar uma expressão genômica nela. E ela vai se sentir o quê? Que não é bem-vinda. Que não pode existir. Vai disparar o sistema imune dela. E ela vai se atacar. Compreende? Sim. Isso também pode acontecer, por exemplo, quando a mãe dela estava na gestação e não foi desejado. Porque quando, vamos lá, olha que interessante, uma mulher está grávida, grávida de uma menina, aquele óvulo daquela menina vai se tornar o neto. Então, temos 3 gerações em uma única pessoa. A avó, a mãe e o óvulo que vai ser o filho. Então, se aquela mãe não foi desejada por aquela avó, aquele óvulo tem essa informação. E pode ser que dispare esse conflito numa expressão genômica lá na frente e dispara o sistema imune da pessoa. Você sabe, Karime, que a primeira célula do nosso corpo que mais se encaixa com os neurotransmissores são os neurônios, as células cerebrais. E a segunda é o sistema imunitário. Então, a emoção, que é uma bomba química, que não é espiritual, que não é, ela é imaterial, mas ela é uma bomba química, ela vai atingir diretamente o sistema nervoso e o sistema imune. Baixa a imunidade, aparece a doença. Aumenta a imunidade, aparece a doença. O nosso sistema imunitário precisa ir equilibrado, nem mais nem menos. Então, esse é um exemplo de explicação de como talvez esse sistema imune está atacando o ser. É só um exemplo. Né? São vários aspectos que a gente precisa se aprofundar na história da pessoa para entender se realmente vem dessa mãe ou se a mãe desenvolveu, e aí sim ela também pode passar para os descendentes. Nossa, bem complexo. Complexo. Mas dá para entender? Com certeza, dá para entender. Eu falo assim, na complexidade em relação a gente ter essa percepção de que tudo está interligado. Tudo está interligado. Absolutamente tudo está interligado. Exatamente. Essa consciência que a gente precisa ter, sabe? Tudo está interligado. Se o seu coração parar, vai afetar o teu pulmão, né? Se o teu rim parar, vai afetar teu coração. Então, assim, a gente também está interligado no sentido psíquico. Eu falo que a nossa família é uma rede de Wi-Fi, sabe? A gente não vê os fios, mas nós estamos todos interligados. A gente está acessando as informações desse inconsciente familiar. A paciente da Guia Saúde mandou: como a terapia pode me ajudar a entender as mensagens que meu corpo está me enviando através dos meus sintomas? A terapia vai investigar a tua história, né? Vai fazer o processo investigativo. E você pode fazer isso da sua casa. Você pode, até um certo nível a gente consegue ir, né? Porque tem setores que a gente pode revisitar sozinhos. Mas tem outros que não. A gente vai precisar estar acompanhado, porque a gente vai precisar elaborar e vai precisar de alguém que saiba fazer isso. Mas veja bem, olha uma dica aí para todo mundo, né? Então surge um sintoma, pera lá, vamos parar, vamos esperar e vamos raciocinar. O que aconteceu comigo antes desse sintoma? O que aconteceu comigo antes da minha dor de garganta? E o que eu vivi? O que eu não pude falar? O que eu não pude expressar? O que eu tive que engolir sem querer? Qual sapo que eu tive que engolir? Porque é a garganta que dói. Então, a garganta é o que eu engoli ou que eu quero vocalizar. Então, será que eu passei por uma situação que eu tive que engolir um sapo e não pude falar nada? Ou será que eu passei por uma situação que eu tive que responder para alguém e por educação, pela pessoa que era, por hierarquia, eu não pude? Eu tive que ficar quieta? Então, a primeira coisa que a gente precisa se habituar a fazer, Karime, é o que aconteceu comigo antes desse sintoma, né? O que aconteceu comigo? O que eu vivi? Qual história que eu vivi antes disso aparecer, disso se manifestar? Então, é ter consciência. É a consciência corporal, é a consciência emocional, é a consciência psíquica. Todos os setores, eles precisam estar em comunicação. Sabe que eu vou rapidinho te contar um caso de uma paciente que chegou com uma dor na escápula.
doendo, 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 e era algo recente, não era algo crônico. E conversando com ela, foi muito interessante, porque ela sabia desde o dia que estava com essa dor. Ah, foi dia tal, para amanhecer de um domingo, eu comecei a sentir essa dor. Então vamos lá, peguei o calendário e aí eu comecei, bom, foi um sábado, vamos reviver esse sábado. O que aconteceu contigo? Como que foi? Você acordou, tomou café da manhã? E daí, o que mais? E ela foi revivendo e foi contando e conversando comigo. Depois eu almocei, contou toda a história daquele sábado, até que ela disse assim para mim. E eu fiquei sozinha com os meus filhos. Eu disse, stop, calma aí, parou. Sozinha com seus filhos. Você não estava sozinha. Quem falta? Meu marido. Mas por quê? Ah, porque ele tinha um compromisso e eu tinha outras coisas para fazer. Eu não tive como ter a ajuda dele. Então, o fato dela não ter tido apoio do marido pesou sobre o ombro, a escápula. E naquele momento eu falei, vamos lá, vamos conversar sobre isso, né? Você não estava sozinha, você estava com seus filhos. Eu sei que você teve que ceder, mas foi contrariada. Vamos mexer esse ombro, vamos dar consciência para esse corpo. Seu marido já está lá. Qual o outro momento que ele não foi aonde ele foi? Jogar futebol ou com os amigos, né? Que outro momento ele ficou contigo? Teve outros momentos? Sim, teve outros momentos. Então vamos olhar para esses momentos que você teve o apoio, né? Porque você teve outros momentos com apoio. Esse foi um dos momentos que você não teve apoio. Então, a palavra, né, a escuta ativa, os predicados que são falados na terapia, é diferente de uma conversa com uma colega, mãe, com um amigo. Então, nesse momento, a gente conseguiu resolver o problema dela por conta dessa frase. Por conta dela falar isso, eu fiquei sozinha com os meus filhos. Não, ela não ficou sozinha. Quem faltava? De quem ela estava falando que ela não verbalizou? Então, é esse apagão que o inconsciente faz, né? E que a gente, na escuta ativa, pega e percebe. Não, peraí, é sobre isso. Sim. E ela saiu sem dor. Nossa. Realmente, assim, faz a gente repensar muita coisa. Repensar. Repensar muita coisa. Então, a gente tem que ter essa consciência. O que aconteceu comigo antes desse sintoma? Antes dessa briga, né? Antes dessa encrenca, dessa confusão, dessa dor. Isso é ter consciência. A terapia te ajuda a revisitar esses momentos e liberar a emoção que ficou presa. Bom, agora a gente vem para um jogo de perguntas rápidas, que é mito ou verdade. Aí são só 30 segundinhos para responder. É verdade que a única forma de curar uma doença é através de medicamento ou cirurgia? Mito. Mito, porque muitas vezes existem pacientes que estão tomando medicamento e não se curam, e não melhoram, né? Então, foi o que eu disse, vamos olhar para o ser e não para o sintoma. Vamos olhar para a pessoa, para a sua história de vida e não para o sintoma dela. Porque muitas vezes o remédio, ele não tira nem o sintoma. É verdade que o estresse por si só não é capaz de causar doenças graves? Mito. O estresse é capaz de causar doenças graves porque o nosso corpo recebe uma informação neurofisiológica desse estresse, isso é uma bomba química, então é patológico, é fisiológico. Vai haver alteração de exames clínicos, teciduais, enfim, e vai causar uma sobrecarga, né, no sistema nervoso e vai levar a uma doença, normalmente doenças crônicas. Bom, a gente chegou ao final do nosso podcast. Foi um imenso prazer poder falar com você, entender tantas coisas que para mim são, né, eram realmente imagináveis de se pensar, né? E quero agradecer você ter aceitado o nosso convite, vir até aqui, compartilhar toda a sua experiência, né, o seu contato com esse público, né? E contar um pouco de como a gente pode realmente melhorar a nossa vida, ter uma vida mais saudável, mais feliz através da terapia. Eu gostaria, Maria Gorete, que você desse uma mensagem para o público que está nos ouvindo. Então, aquela pessoa que às vezes não sabe por onde começar, não sabe se ela pode buscar ajuda. Então, que mensagem você gostaria de deixar para o nosso público? Que as pessoas elas possam ter mais consciência sobre o seu organismo, né, o seu emocional, que a gente está sempre interligado, que a gente possa
estar setorizado, mas sabendo que um setor depende do outro, né? Saber que você é a sua prioridade. E que muitas vezes eu sei que é difícil olhar para o lado dolorido da nossa vida, da nossa história, mas também é dolorido permanecer, né, com sintoma, com problema. Então, a gente escolhe qual dor prefere viver. E a dor que te dá o potencial de solução, talvez seja a melhor escolha nesse momento. É isso, que todos possam ter consciência de que as suas emoções influenciam no seu corpo e que isso sim pode gerar sintomas, podem gerar doenças, comportamentos, relacionamentos difíceis e que a gente tem como resolver tudo isso, basta dar o primeiro passo e olhar para dentro. Maria Goretti, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer imenso te receber. Obrigada a vocês. Para mim também foi um grande prazer estar aqui.